Bíblia Sagrada. Ezequiel, capítulos 21 ao 30. Capítulo 21, versículos 1. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: 2. Filho do homem, volve o rosto contra Jerusalém, derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. 3. Dize à terra de Israel: assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e eliminarei do meio de ti tanto justo como o perverso. 4. Porque hei de eliminar do meio de ti o justo e o perverso, a minha espada sairá da bainha contra todo vivente, desde o sul até o norte. 5. Saberão todos os homens que eu, o Senhor, tirei da bainha minha espada, jamais voltará a ela. 6. Tu, porém, ó filho do homem, suspira, à vista deles, suspira de coração quebrantado e com amargura. 7. Quando te perguntarem, por que suspiras tu? Então, dirás, por causa das novas. Quando elas vêm, todo o coração desmaia, todas as mãos se afrouxam, todo o espírito se angustia, e todos os joelhos se desfazem em água, eis que elas vêm e se cumprirão, diz o Senhor Deus. 8. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: 9. Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor, a espada está afiada e polida. 10. Afiada para matança, polida para reluzir como relâmpago. Israel diz: alegremo-nos. O cetro do meu filho despreza qualquer outra madeira. 11. Mas Deus responde: deu-se a espada polir, para ser manejada, ela está afiada e polida, para ser posta na mão do matador. 12. Grita e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Estes, juntamente com o meu povo, estão entregues à espada, dá, pois, pancadas na tua coxa. 13. Pois haverá uma prova, e que haverá, se o próprio cetro que desprezou a todos não vier a subsistir, diz o Senhor Deus. 14. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza e bate com as palmas uma na outra, duplique a espada ao seu golpe, triplique-o a espada da matança, da grande matança, que os rodeia. 15. Para que desmaie o seu coração, e se multiplique o seu tropeçar junto a todas as portas. Faço reluzir a espada. Ela foi feita para ser raio e está afiada para matar. 16. Ó espada, vira-te, com toda a força, para a direita, vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. 17. Também eu baterei as minhas palmas uma na outra e desafogarei o meu furor, eu, o Senhor, é que falei. 18. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: 19. Tu, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos por onde vem a espada do rei da Babilônia, ambos procederão da mesma terra, põe neles marcos indicadores, põe-nos na entrada do caminho para a cidade. 20. Indica o caminho para que a espada chegue a Rabá dos filhos de Amon, a Judá e a Jerusalém, a fortificada. 21. Porque o rei da Babilônia para na encruzilhada, na entrada dos 2 caminhos, para consultar os oráculos, sacode as flechas, interroga os ídolos do lar, examina o fígado. 22. Caiu-lhe o oráculo para a direita, sobre Jerusalém, para dispor os aretes, para abrir a boca com ordens de matar, para lançar gritos de guerra, para colocar os arietes contra as portas, para levantar terraplenos, para edificar baluartes. 23. Aos judeus, lhes parecerá isto oráculo enganador, pois tem em seu favor juramentos solenes, mas Deus se lembrará da iniquidade deles, para que sejam apreendidos. 24. Portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que me fazeis lembrar da vossa iniquidade, descobrindo-se as vossas transgressões, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, e visto que me viestes à memória, sereis apreendidos por causa disso. 25. E tu, ó profano e perverso, príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo do seu castigo final. 26. Assim diz o Senhor Deus, tira o diadema e remove a coroa, o que é já não será o mesmo, será exaltado humilde e abatido o soberbo. 27. Ruína, ruína. A ruínas a reduzirei, e ela já não será, até que venha aquele a quem ela pertence de direito, a ele a darei. 28.
E tu, ó filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus acerca dos filhos de Amon e acerca dos seus insultos, dize, pois, a espada está desembainhada, polida para matança, para consumir, para reluzir como relâmpago. 29 Para ser posta no pescoço dos profanos, dos perversos, cujo dia virá no tempo do castigo final, ao passo que te pregam visões falsas e te adivinham mentiras. 30 Torna a tua espada sua bainha. No lugar em que foste formado, na terra do teu nascimento, te julgarei. 31 Derramarei sobre ti a minha indignação, assoprarei contra ti fogo do meu furor e te entregarei nas mãos de homens brutais, mestres de destruição. 32 Servirás de pasto ao fogo, o teu sangue será derramado no meio da terra, já não serás lembrado, pois eu, o Senhor, é que falei. Capítulo 22 Versículos 1 Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: 2 Tu, pois, ó filho do homem, acaso julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. 3 E dize: assim diz o Senhor Deus, ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. 4 Pelo teu sangue, por ti mesma derramado, tu te fizeste culpada e pelos teus ídolos, por ti mesma fabricados, tu te contaminaste e fizeste chegar o dia do teu julgamento e o término de teus anos, por isso, eu te fiz objeto de opróbrio das nações e de escárnio de todas as terras. 5 As que estão perto de ti e as que estão longe escarnecerão de ti, ó infamada, cheia de inquietação. 6 Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam, senão derramar sangue. 7 No meio de ti, desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos para com o órfão e a viúva. 8 Desprezaste as minhas coisas santas e profanaste os meus sábados. 9 Homens caluniadores se acham no meio de ti, para derramarem sangue, no meio de ti, comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. 10 No teu meio, descobrem a vergonha de seu pai e abusam da mulher no prazo da sua menstruação. 11 Um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina torpemente a sua nora, e outro humilha no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. 12 No meio de ti, aceitam subornos para se derramar sangue, usura e lucros tomaste, extorquindo, exploraste o teu próximo com extorsão, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. 13 Eis que bato as minhas palmas com furor contra a exploração que praticaste e por causa da tua culpa de sangue, que há no meio de ti. Estará firme o teu coração? 14 Estarão fortes as tuas mãos, nos dias em que eu vier a tratar contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei. 15 Espalhar-te-ei entre as nações, e te dispersarei em outras terras, e porei termo à tua imundícia. 16 Serás profanada em ti mesma, à vista das nações, e saberás que eu sou o Senhor. 17 Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: 18 Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim escória, todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno, em escória de prata se tornaram. 19 Portanto, assim diz o Senhor Deus, pois que todos vós vos tornastes em escória, eis que vos ajuntarei no meio de Jerusalém. 20 Como se ajuntam a prata, e o cobre, e o ferro, e o chumbo, e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem, assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei, e fundirei. 21 Congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio de Jerusalém. 22 Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. 23 Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: 24 Filho do homem, dize-lhe, tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. 25 Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela.
26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas, entre o santo e o profano, não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e, assim, sou profanado no meio deles. 27. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. 28. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. 29. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro oprimem sem razão. 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. 31. Por isso, eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz cair-lhe sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Capítulo 23. Versículos 1. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: 2. Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma só mãe. 3. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade, ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. 4. Os seus nomes eram Olá, a mais velha, e Olibá, sua irmã, e foram minhas e tiveram filhos e filhas, e, quanto ao seu nome, Samaria é Olá, e Jerusalém é Olibá. 5. Prostituiu-se Olá, quando era minha, inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos. 6. Que se vestiam de azul, governadores e sátrapas, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. 7. Assim, cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a fina flor dos filhos da Síria, e com todos aqueles pelos quais se inflamava, com todos os seus ídolos se contaminou. 8. As suas impudicícias, que trouxe do Egito, não as deixou, porque com elas se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade e derramaram sobre ela a sua impudicícia. 9. Por isso, a entreguei nas mãos dos seus amantes, nas mãos dos filhos da Síria, pelos quais se inflamara. 10. Estes descobriram as vergonhas dela, levaram seus filhos e suas filhas, porém a ela mataram a espada, e ela se tornou falada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. 11. Vendo isto sua irmã Olibá, corrompeu a sua paixão mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as de sua irmã. 12. Inflamou-se pelos filhos da Síria, governadores e sátrapas, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros montados a cavalo, todos jovens de cobiçar. 13. Vi que se tinha contaminado, o caminho de ambas era o mesmo. 14. Aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus, pintados de vermelho. 15. De lombos cingidos e turbantes pendentes da cabeça, todos com aparência de oficiais, semelhantes aos filhos da Babilônia, na Caldeia, em terra do seu nascimento. 16. Vendo-os, inflamou-se por eles e lhes mandou mensageiros à Caldeia. 17. Então, vieram ter com ela os filhos da Babilônia, para o leito dos amores, e a contaminaram com as suas impudicícias. Ela, após contaminar-se com eles, enojada, os deixou. 18. Assim, tendo ela posto a descoberto as suas devassidões e sua nudez, a minha alma se alienou dela, como já se dera com respeito à sua irmã. 19. Ela, todavia, multiplicou as suas impudicícias, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. 20. Inflamou-se pelos seus amantes, cujos membros eram como de jumento e cujo fluxo é como fluxo de cavalos. 21. Assim, trouxeste à memória a luxúria da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios, os peitos da tua mocidade. 22. Por isso, ó Olibá, assim diz o Senhor Deus, eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, os quais, enojada, tu os deixaras, e os trarei contra ti de todos os lados.
23 Os filhos da Babilônia e todos os caldeus de Pecode, de Soa, de Coa e todos os filhos da Síria com eles, jovens de cobiçar, governadores e sátrapas, príncipes e homens de renome, todos montados a cavalo. 24 Virão contra ti do norte, com carros e carretas e com multidão de povos, por-se-ão contra ti em redor, com paveses, e escudos, e capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus direitos. 25 Porei contra ti o meu zelo, e eles te tratarão com furor, cortar-te-ão o nariz e as orelhas, e o que restar cairá à espada, levarão teus filhos e tuas filhas, e quem ainda te restar será consumido pelo fogo. 26 Despojar-te-ão dos teus vestidos e tomarão as tuas joias de adorno. 27 Assim, farei cessar em ti a tua luxúria e a tua prostituição, provenientes da terra do Egito, não levantarás os olhos para eles e já não te lembrarás do Egito. 28 Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu te entregarei nas mãos daqueles a quem aborreces, nas mãos daqueles que, enojada, tu deixaste. 29 Eles te tratarão com ódio, e levarão todo o fruto do teu trabalho, e te deixarão nua e despida, descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, a tua luxúria e as tuas devassidões. 30 Estas coisas se te farão, porque te prostituíste com os gentios e te contaminaste com os seus ídolos. 31 Andaste no caminho de tua irmã, por isso, entregarei o seu copo na tua mão. 32 Assim diz o Senhor Deus, beberás o copo de tua irmã, fundo e largo, servirás de riso e escárnio, pois nele cabe muito. 33 Encher-te-ás de embriaguez e de dor, o copo de tua irmã Samaria é copo de espanto e de desolação. 34 Tu o beberás, esgotá-lo-ás, e lhe roirás os cacos, e te rasgarás os peitos, pois eu o falei, diz o Senhor Deus. 35 Portanto, assim diz o Senhor Deus, como te esqueceste de mim e me viraste as costas, também carregarás com a tua luxúria e as tuas devassidões. 36 Disse-me ainda o Senhor, filho do homem, julgarás tu a Lola e a Oliba? Declara-lhes, pois, as suas abominações. 37 Porque a adulteraram, e nas suas mãos há culpa de sangue, com seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos, que me geraram, ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo. 38 Ainda isto me fizeram, no mesmo dia contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. 39 Pois, havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vieram, no mesmo dia, ao meu santuário para o profanarem, e assim fizeram no meio da minha casa. 40 E mais ainda, mandaram vir uns homens de longe, fora-lhes enviado um mensageiro, e eis que vieram, por amor deles, te banhaste, coloriste os olhos e te ornaste de enfeites. 41 E te assentaste num suntuoso leito, diante do qual se achava a mesa preparada, sobre que puseste o meu incenso e o meu óleo. 42 Com ela se ouvia a voz de muita gente que folgava, com homens de classe baixa foram trazidos do deserto uns bêbados, que puseram braceletes nas mãos delas e, na cabeça, coroas formosas. 43 Então, disse eu da envelhecida em adultérios, continuará ela em suas prostituições. 44 E passaram a estar com ela, como quem frequenta uma prostituta, assim, passaram a frequentar a Lola e a Oliba, mulheres depravadas. 45 De maneira que homens justos as julgarão como se julgam as adúlteras e as sanguinárias, porque são adúlteras, e, nas suas mãos, há culpa de sangue. 46 Pois assim diz o Senhor Deus, farei subir contra elas grande multidão e as entregarei ao tumulto e ao saque. 47 A multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas, a seus filhos e suas filhas matarão e as suas casas queimarão. 48 Assim, farei cessar a luxúria da terra, para que se escarmentem todas as mulheres e não façam segundo a luxúria delas. 49 O castigo da vossa luxúria recairá sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Capítulo 24, versículos 1 Veio a minha palavra do Senhor, em o 9º ano, no 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: 2
Filho do homem, escreve o nome deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém neste dia. 3. Propõe uma parábola à casa rebelde e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, põe ao lume a panela, põe-na, deita-lhe água dentro. 4. Ajunta nela pedaços de carne, todos os bons pedaços, as coxas e as espáduas, enche-a de ossos escolhidos. 5. Pega do melhor do rebanho e empilha a lenha debaixo dela, faz-a ferver bem, e cozam-se dentro dela os ossos. 6. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela. Tira de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha. 7. Porque a culpa de sangue está no meio dela, derramou-o sobre penha descalvada e não sobre a terra, para o cobrir com o pó. 8. Para fazer subir a indignação, para tomar vingança, eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não fosse coberto. 9. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária. Também eu farei pilha grande. 10. Amontoa muita lenha, acende fogo, cozinha carne, engrossa o caldo, e ardam os ossos. 11. Então, porás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça, o seu cobre se torne candente, funda-se a sua imundícia dentro dela, e se consuma a sua ferrugem. 12. Trabalho inútil. Não sai dela a sua muita ferrugem, nem pelo fogo. 13. Na tua imundícia está a luxúria, porque eu quis purificar-te, e não te purificaste, não serás nunca purificada da tua imundícia, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. 14. Eu, o Senhor, o disse: será assim, e eu o farei, não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei, segundo os teus caminhos e segundo os teus feitos, serás julgada, diz o Senhor Deus. 15. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: 16. Filho do homem, eis que, às súbitas, tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. 17. Geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos, prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os bigodes e não comas o pão que te mandam. 18. Falei ao povo pela manhã, e, à tarde, morreu minha mulher, na manhã seguinte, fiz segundo me havia sido mandado. 19. Então, me disse o povo: não nos farás saber o que significam estas coisas que estás fazendo? 20. Eu lhes disse: veio a minha palavra do Senhor, dizendo. 21. Dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo de vossa alma, vossos filhos e vossas filhas, que deixastes, cairão à espada. 22. Fareis como eu fiz, não cobrireis os bigodes, nem comereis o pão que vos mandam. 23. Trareis à cabeça os vossos turbantes e as vossas sandálias, nos pés, não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas iniquidades e gemereis uns com os outros. 24. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, segundo tudo o que ele fez, assim fareis. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. 25. Filho do homem, não sucederá que, no dia em que eu lhes tirar o objeto do seu orgulho, o seu júbilo, a sua glória, a delícia dos seus olhos e o anelo de sua alma e a seus filhos e suas filhas. 26. Nesse dia, virá ter contigo algum que escapar, para te dar a notícia pessoalmente. 27. Nesse dia, abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar, falarás e já não ficarás mudo. Assim, lhes servirás de sinal, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 25. Versículos. 1. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo. 2. Filho do homem, volve o rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. 3. Dize aos filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, visto que tu disseste, bem feito, acerca do meu santuário, quando foi profanado, acerca da terra de Israel, quando foi assolada, e da casa de Judá, quando foi para o exílio.
4. Eis que te entregarei ao poder dos filhos do Oriente, e estabelecerão-te os seus acampamentos e porão-te as suas moradas, eles comerão os teus frutos e beberão o teu leite. 5. Farei de Rabá uma estrebaria de camelos e dos filhos de Amon, um curral de ovelhas, e sabereis que eu sou o Senhor. 6. Porque assim diz o Senhor Deus, visto como bateste as palmas, e pateaste, e, com toda a malícia de tua alma, te alegraste da terra de Israel. 7. Eis que estendi a mão contra ti, te darei por despojo as nações, eliminar-te-ei dentre os povos e te farei perecer dentre as terras. Acabarei de todo contigo, e saberás que eu sou o Senhor. 8. Assim diz o Senhor Deus, visto como dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações. 9. Eis que eu abrirei o flanco de Moabe desde as cidades, desde as suas cidades fronteiras, a glória da terra, Bet-Gesimote, Baal-meon e Kiriataim. 10. Dá-las-ei aos povos do Oriente em possessão, como também os filhos de Amon, para que destes não haja memória entre as nações. 11. Também executarei juízos contra Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. 12. Assim diz o Senhor Deus, visto que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá e se fez culpadíssimo, quando se vingou dela. 13. Assim diz o Senhor Deus, também estenderei a mão contra Edom e eliminarei dele homens e animais, torná-lo-ei deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. 14. Exercerei a minha vingança contra Edom, por intermédio do meu povo de Israel, este fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. 15. Assim diz o Senhor Deus, visto que os filisteus se houveram vingativamente e com desprezo de alma executaram vingança, para destruírem com perpétua inimizade. 16. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estendo a mão contra os filisteus, e eliminarei os queretitas, e farei perecer o resto da costa do mar. 17. Tomarei deles grandes vinganças, com furiosas repreensões, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança contra eles. Capítulo 26. Versículos 1. No 11º ano, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: 2. Filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém, bem feito. Está quebrada a porta dos povos, abriu-se para mim, eu me tornarei rico, agora que ela está assolada. 3. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. 4. Elas destruirão os muros de Tiro e deitarão abaixo as suas torres, e eu varrerei o seu pó, e farei dela penha descalvada. 5. No meio do mar, virá a ser um enxugadouro de redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor Deus, e ela servirá de despojo para as nações. 6. Suas filhas que estão no continente serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. 7. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei da Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos, carros e cavaleiros e com a multidão de muitos povos. 8. As tuas filhas que estão no continente, ele as matará à espada, levantará baluarte contra ti levantará terrapleno e um telhado de paveses. 9. Disporá os seus arietes contra os teus muros e, com os seus ferros, deitará abaixo as tuas torres. 10. Pela multidão de seus cavalos, te cobrirá de pó, os teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros, das carretas e dos carros, quando ele entrar pelas tuas portas, como pelas entradas de uma cidade em que se fez brecha. 11. Com as unhas dos seus cavalos, socará todas as tuas ruas, ao teu povo matará a espada, e as tuas fortes colunas cairão por terra. 12. Roubarão as tuas riquezas, saquearão as tuas mercadorias, derribarão os teus muros e arrasarão as tuas casas preciosas, as tuas pedras, as tuas madeiras e o teu pó lançarão no meio das águas. 13. Farei cessar o ruído das tuas cantigas, e já não se ouvirá o som das tuas harpas. 14. Farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro de redes, jamais serás edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus.
15. Assim diz o Senhor Deus a Tiro: não tremerão as terras do mar com o estrondo da tua queda, quando gemerem os traspassados, quando se fizer espantosa matança no meio de ti. 16. Todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, tirarão de seus mantos e despirão as suas vestes bordadas, de tremores se vestirão, assentar-se-ão na terra e estremecerão a cada momento, e, por tua causa, pasmarão. 17. Levantarão lamentações sobre ti, te dirão: como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade, que foste forte no mar, tu e os teus moradores, que atemorizastes a todos os teus visitantes. 18. Agora, estremecerão as ilhas no dia da tua queda, as ilhas, que estão no mar, turbar-se-ão com tua saída. 19. Porque assim diz o Senhor Deus: quando eu te fizer cidade assolada, como as cidades que não se habitam, quando eu fizer vir sobre ti as ondas do mar e as muitas águas te cobrirem. 20. Então, te farei descer com os que descem a cova, ao povo antigo, e te farei habitar nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que não sejas habitada, e criarei coisas gloriosas na terra dos viventes. 21. Farei de ti um grande espanto, e já não serás, quando te buscarem, jamais serás achada, diz o Senhor Deus. Capítulo 27, versículos 1. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: 2. Tu, pois, ó filho do homem, levanta lamentação sobre Tiro. 3. Dize a Tiro, que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas terras do mar: assim diz o Senhor Deus, ó Tiro, tu dizes: eu sou perfeita em formosura. 4. No coração dos mares estão os teus limites, os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. 5. Fabricaram todos os teus convezes de ciprestes de Senir, trouxeram cedros do Líbano, para te fazerem mastros. 6. Fizeram os teus remos de carvalhos de Bazã, os teus bancos, fizeram-nos de marfim gastado em pinho das ilhas dos quiteus. 7. De linho fino bordado do Egito era a tua vela, para servir de estandarte, azul e púrpura das ilhas de Elisá eram o teu toldo. 8. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remeiros, os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti, esses foram os teus pilotos. 9. Os anciãos de Gebal e os seus sábios foram entre os teus calafates, todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti, para trocar as tuas mercadorias. 10. Os persas, os lídios e os de Put se acharam em teu exército e eram teus homens de guerra, escudos e capacetes penduraram em ti, manifestaram a tua glória. 11. Os filhos de Arvade e o teu exército estavam sobre os teus muros em redor, e os gamaditas, nas torres, penduravam os seus escudos nos teus muros em redor, aperfeiçoavam a tua formosura. 12. Tarsis negociava contigo, por causa da abundância de toda sorte de riquezas, trocavam por tuas mercadorias prata, ferro, estanho e chumbo. 13. Javã, Tubal e Meseque eram os teus mercadores, em troca das tuas mercadorias, davam escravos e objetos de bronze. 14. Os da casa de Togarma, em troca das tuas mercadorias, davam cavalos, jinetes e mulos. 15. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores, muitas terras do mar eram o mercado das tuas manufaturas, em troca, traziam dentes de marfim e madeira de ébano. 16. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas, por tuas mercadorias, eles davam esmeralda, púrpura, obras bordadas, linho fino, coral e pedras preciosas. 17. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores, pelas tuas mercadorias, trocavam o trigo de Minite, confeitos, mel, azeite e bálsamo. 18. Damasco negociava contigo, por causa da multidão das tuas manufaturas, por causa da abundância de toda sorte de riquezas, dando em troca vinho de Elbom e lã de Saar. 19. Também Dan e Javã, de Uzal, pelas tuas mercadorias, davam em troca ferro trabalhado, cássia e cálamo, que assim entravam no teu comércio. 20. Dedã negociava contigo com baixeiros para cavalgaduras. 21.
A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram mercadores ao teu serviço, negociavam contigo com cordeiros, carneiros e bodes, nisto, negociavam contigo. 22. Os mercadores de Sabá e Ramá eram os teus mercadores, pelas tuas mercadorias, davam em troca os mais finos aromas, pedras preciosas e ouro. 23. Arã, Cã e Éden, mercadores de Sabá, Assíria e Quilmad negociavam contigo. 24. Estes eram teus mercadores em toda sorte de mercadorias, em pano de púrpura e bordados, tapetes de várias cores e cordas trançadas e fortes. 25. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas para as tuas mercadorias, e te enriqueceste e ficaste muito famosa no coração dos mares. 26. Os teus remeiros te conduziram sobre grandes águas, o vento oriental te quebrou no coração dos mares. 27. As tuas riquezas, as tuas mercadorias, os teus bens, os teus marinheiros, os teus pilotos, os calafates, os que faziam os teus negócios e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a multidão do povo que está no meio de ti, se afundarão no coração dos mares no dia da tua ruína. 28. Ao estrondo da gritaria dos teus pilotos, tremerão as praias. 29. Todos os que pegam no remo, os marinheiros, e todos os pilotos do mar descerão de seus navios e pararão em terra. 30. Farão ouvir a sua voz sobre ti, gritarão amargamente, lançarão pó sobre a cabeça e nas cinzas se revolverão. 31. Far-se-ão calvos por tua causa, cingir-se-ão de pano de saco e chorarão sobre ti, com amargura de alma, com amargura e lamentação. 32. Levantarão lamentações sobre ti no seu pranto, lamentarão sobre ti, dizendo, quem foi como o Tiro, como aqui está reduzida ao silêncio no meio do mar? 33. Quando as tuas mercadorias eram exportadas pelos mares, fartaste a muitos povos, com a multidão da tua riqueza e do teu negócio, enriqueceste os reis da terra. 34. No tempo em que foste quebrada nos mares, nas profundezas das águas se afundaram os teus negócios e toda a tua multidão, no meio de ti. 35. Todos os moradores das terras dos mares se espantam por tua causa, os seus reis tremem sobremaneira e estão de rosto perturbado. 36. Os mercadores dentre os povos assobiam contra ti, vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Capítulo 28. Versículos 1. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: 2. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração, e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. 3. Sim, és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. 4. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. 5. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e, por causa delas, se eleva o teu coração. 6. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. 7. Eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. 8. Eles te farão descer a cova, e morrerás da morte dos traspassados no coração dos mares. 9. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus, pois não passas de homem e não és Deus, no poder do que te traspassa. 10. Da morte de incircuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. 11. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados. 14.
Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. 16. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. 19. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. 20. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: 21. Filho do homem, volve o rosto contra Sidom, profetiza contra ela. 22. E dize: assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. 23. Pois enviarei contra ela peste e o sangue nas suas ruas, e os traspassados cairão no meio dela, pela espada contra ela, por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. 24. Para a casa de Israel já não haverá espinho que a pique, nem abrolho que cause dor, entre todos os vizinhos que a tratam com desprezo, e saberão que eu sou o Senhor Deus. 25. Assim diz o Senhor Deus, quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados e eu me santificar entre eles, perante as nações, então, habitarão na terra que dei a meu servo, a Jacó. 26. Habitarão nela seguros, edificarão casas e plantarão vinhas, sim, habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos os que os tratam com desprezo ao redor deles, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Capítulo 29. Versículos 1. No 10º ano, no 10º mês, aos 12 dias do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: 2. Filho do homem, volve o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele contra todo o Egito. 3. Fala e dize: assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, que te deitas no meio dos seus rios e que dizes: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim mesmo. 4. Mas eu porei anzóis em teus queixos e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas, tirar-te-ei do meio dos teus rios, juntamente com todos os peixes dos teus rios que se apeguem às tuas escamas. 5. Lançar-te-ei para o deserto, a ti a todo peixe dos teus rios, sobre o campo aberto cairás, não serás recolhido, nem sepultado, aos animais da terra e às aves do céu te dei por pasto. 6. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, pois se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. 7. Tomando-te eles pela mão, tu te rachaste e lhes rasgaste o ombro, e, encostando-se eles a ti, tu te quebraste, fazendo tremer os lombos deles. 8. Por isso, assim diz o Senhor Deus, eis que trarei sobre ti a espada e eliminarei de ti homem e animal. 9. A terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor. 10. Visto que disseste, o rio é meu, e eu o fiz, eis que eu estou contra ti contra os teus rios, tornarei a terra do Egito deserta, em completa desolação, desde Migdol até Sevene, até as fronteiras da Etiópia. 11. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada há 40 anos. 12. Porquanto tornarei a terra do Egito em desolação, no meio de terras desoladas, as suas cidades no meio das cidades desertas se tornarão em desolação por 40 anos, espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras. 13. Mas assim diz o Senhor Deus, ao cabo de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos para o meio dos quais foram espalhados. 14.
restaurarei a sorte dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, a terra de sua origem, e serão ali um reino humilde. 15. Tornar-se-á o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as nações, porque os diminuirei, para que não dominem sobre as nações. 16. Já não terá confiança da casa de Israel, confiança essa que me traria à memória a iniquidade de Israel quando se voltava a ele à procura de socorro, antes, saberão que eu sou o Senhor Deus. 17. No 27º ano, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: 18. Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez que o seu exército me prestasse grande serviço contra Tiro, toda a cabeça se tornou calva, e de todo o ombro saiu a pele, e não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. 19. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito, ele levará a sua multidão, e tomará o seu despojo, e roubará a sua presa, e isto será a paga para o seu exército. 20. Por paga do seu trabalho, com que serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor Deus. 21. Naquele dia, farei brotar o poder na casa de Israel e te darei que fales livremente no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 30. Versículos 1. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: 2. Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus, gemei, aquele dia. 3. Porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, será o tempo dos gentios. 4. A espada virá contra o Egito, e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os traspassados no Egito, o seu povo será levado para o cativeiro, e serão destruídos os seus fundamentos. 5. A Etiópia, Put e Lud de toda a Arábia, os de Cub e os outros aliados do Egito cairão juntamente com ele a espada. 6. Assim diz o Senhor, também cairão os que sustêm o Egito, e será humilhado o orgulho do seu poder, desde Migdol até Sevene, cairão a espada, diz o Senhor Deus. 7. Serão desolados no meio das terras desertas, e as suas cidades estarão no meio das cidades devastadas. 8. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver posto fogo no Egito e se acharem destruídos todos os que lhe prestavam auxílio. 9. Naquele dia, sairão mensageiros de diante de mim em navios, para espantarem a Etiópia descuidada, e sobre ela haverá angústia, como no dia do Egito, pois eis que já vem. 10. Assim diz o Senhor Deus, eu, pois, farei cessar a pompa do Egito, por intermédio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. 11. Ele e o seu povo com ele, os mais terríveis das nações, serão levados para destruírem a terra, desembainharão a espada contra o Egito e encherão de traspassados a terra. 12. Secarei os rios e venderei a terra, entregando-a nas mãos dos maus, por meio de estrangeiros, farei desolada a terra e tudo o que nela houver, eu, o Senhor, é que falei. 13. Assim diz o Senhor Deus, também destruirei os ídolos e darei cabo das imagens em Mênfis, já não haverá príncipe na terra do Egito, onde implantarei o terror. 14. Farei desolada Patros, porei fogo em Zoan e executarei juízo em No. 15. Derramarei o meu furor sobre Sim, fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de No. 16. Atearei fogo no Egito, sim terá grande angústia, nó será destruída, e Mênfis terá adversários em pleno dia. 17. Os jovens de Aven e de Pibesete cairão à espada, e estas cidades cairão em cativeiro. 18. Em Tafinis, se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito e nela cessar o orgulho do seu poder, uma nuvem a cobrirá, e suas filhas cairão em cativeiro. 19. Assim, executarei juízo no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. 20. No 11º ano, no mês primeiro, aos 7 dias do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: 21. Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado, nem tratado com remédios, nem lhe porão ligaduras, para tornar-se forte e pegar da espada. 22.
Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, quebrar-lhe-ei os braços, tanto forte como que já está quebrado, e lhe farei cair da mão a espada. 23. Espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras. 24. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e lhe porei na mão a minha espada, mas quebrarei os braços de Faraó, que, diante dele, gemerá como geme o traspassado. 25. Levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia e ele a estender contra a terra do Egito. 26. Espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras, assim, saberão que eu sou o Senhor.